Eu confesso que uma das coisas que me deixam bastante animada é escolher as leituras para o mês que vem. O mês de setembro tem leituras de lançamentos e leituras com livros de 2010. E o que é bom é isso, a gente vai buscando aqueles livros que estão encalhados há muito tempo e ao mesmo tempo não deixa de ler aqueles que acabaram de chegar. Uma das primeiras escolhas que eu fiz para esse mês foi Um Céu Além da Tempestade. Essa aqui é a finalização da série que começou com Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. É uma publicação de 2021, publicado pela Verus, e vem então para trazer um desfecho de uma história que tem encantado muita gente. É uma fantasia que traz uma ambientação diferente do que a gente está acostumado. Ela sai então desse eixo Estados Unidos-Europa, né, de toda a mitologia que a gente está acostumado a receber. E ela vai trazer áreas do deserto, né, do Oriente, um pouquinho da mitologia do deserto, então seres aqui bem diferentes. Para não dar muito spoiler, para quem ainda não leu Uma Chama Entre as Cinzas, a gente tem um desfecho aqui um pouco angustiante, porque esses dois personagens que estão aqui na capa, eles estão neste momento em caminhos muito diferentes ou do que eu imaginava que eles estivessem, mas enfim. E quando a gente termina o terceiro livro, há muito mais perguntas que respostas. É quase um calhamaço, tem quase 500 páginas, mas eu estou muito empolgada para fazer essa leitura. Na verdade, em medidas iguais de empolgação e de tristeza por finalizar uma série tão querida. Mas é a primeira leitura que eu escolhi para o mês de setembro. Também vou fazer a leitura dos Garotos do Cemitério, uma publicação da Galera Record, do Aiden Thomas. Aqui a gente tem uma história que chega já com muitos elogios, uma história que chega diferente. O Aiden Thomas, ele é o primeiro autor transexual a receber uma série de prêmios. E essa é uma edição que veio com cuidado. A própria editora coloca aqui no início: Os Garotos do Cemitério foi traduzido, copidescado e revisado exclusivamente por profissionais LGBTQ+. Esperamos assim que a história de Adriel e Julian alcance e comova o maior número de leitores possível. Nós temos aqui um bruxo que tem uma dificuldade muito grande de que o seu gênero seja aceita pelo seu grupo. É um grupo latino, então a gente imagina que seja cheio aí de algumas verdades em relação à sexualidade, e por não ser aceito ele resolve fazer um ritual sozinho e ele acaba invocando o espírito. Ele queria trazer o espírito do primo dele e ele acaba trazendo o espírito do bad boy da escola, que provavelmente tinha morrido há pouco tempo. Os dois vão ter de trabalhar juntos e esse relacionamento entre um bruxo e um espírito parece que vai longe. Pela importância que ele traz, todo esse componente, não só dentro da história, mas por quem está por trás dessa história, tem trazido aí uma série de elogios, então não poderia deixar de ler. É uma história que eu vou ler, uma leitura conjunta com o Loucos por Leituras Conjuntas. O link vai ficar aqui embaixo se você tiver curiosidade, se tiver com o livro e tiver precisando aí de um empurrãozinho para começar a ler, vem ler com a gente. E agora eu vou para um livro bem antigo. A trilogia Halo estava encalhada na minha estante já há algum tempo. São 3 livros que vão falar sobre anjos, uma temática que a gente não tem visto muito nos últimos tempos. Na última votação que a gente fez dentro do Loucos, essa história passou, então ela também é uma leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas. Halo vai trazer 3 anjos que vêm à Terra para resolver algum problema, e a caçula deles, que é a Bethany, ela vai se envolver com o ser humano. Claro que a princípio é uma relação que está fadada ao fracasso, mas alguma coisa vai acontecer e os 2 anjos mais velhos, mais esse relacionamento da Bethany, vão se unir para enfrentar algumas forças que se juntaram contra a Bethany. Então é o máximo de informação que eu tenho e estou bem curiosa. A leitura também para o mês de setembro do Loucos. Dá um pulinho lá se você tiver curiosidade. Agora pulando para um livro que foi publicado recentemente, já falei dele algumas vezes, inclusive no vídeo da semana passada. Se você não viu o unboxing, vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha no que eu recebi. É uma ficção científica publicado pela Rocco, por 2 autores, a Amy Kaufman e o Jay Kristoff. E é uma história que se passa em 2380. O Tyler, ele é um garoto prodígio da academia e ele vai fazer a escolha do seu próximo esquadrão. Acontece que ele se atrasa no momento de fazer a escolha do seu esquadrão e ele acaba com aquele grupo mais
diferente, não necessariamente aqueles os quais ele escolheria. E um deles é a Aurora, que foi uma menina que foi recolhida do espaço e ela estava num sono criogênico. E ela vai fazer parte, então, do esquadrão do Tyler, além de um grupo de desajustados, se a gente pode chamá-los assim. Muito curiosa, é um livro que recebeu muitos elogios, é uma trilogia, espero que os outros dois não demorem a chegar. Eu normalmente gosto de fazer a leitura quando a série ou a trilogia está pronta, mas estava muito curiosa e não vou deixar essa história para depois, não. Mais uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas, vem ler com a gente. Agora, um lançamento muito aguardado, porque na verdade é uma história antiga. Ele foi publicado a primeira vez, se não me engano, em 2012. Estava esgotado, a editora anterior não quis dar prosseguimento a esse livro. E a editora Planeta Minotauro resolveu resgatar, porque é uma história que é muito elogiada, muito comentada, muita gente pedia por ela há bastante tempo. Então é a Canção de Aquiles, da Madeleine Miller, uma publicação da Planeta Minotauro. E essa aqui é uma leitura conjunta do Coisas de Mineira, junto com o perfil Estante Diagonal e a própria editora. A inscrição está aberta, se você tiver interesse, dá um pulinho lá no perfil do Coisas de Mineira. E aqui a gente tem uma releitura de uma história de um personagem que ele acabou ficando muito como coadjuvante, que é o Patroclo. Da visão dele sobre quem era o Aquiles. Aquiles a gente sempre vai se lembrar dele por conta do calcanhar, aquele personagem mítico que se tornou invencível e ele tinha um único ponto fraco, ele acabou sucumbindo por conta desse ponto fraco. É um romance LGBTQ+, da mesma autora de Circe, uma outra história muito elogiada que eu ainda não li. Bom, mas se você quiser ler essa história com a gente, é só procurar o link, eu vou deixar aqui na caixa de descrição, ou então procurar o perfil Coisas de Mineira, que tem onde fazer inscrição para essa leitura. O próximo livro é uma história nova velha. Eu comecei a ler 2 livros, 2 e-books no ano passado, e eles permanecem não finalizados no meu Scooby, que é A Menina que Tinha Dons e Cursed. Nunca tive ressaca literária, mas eu tô com uma ressaca de e-book, não sei porquê. Voltei a precisar ficar com o livro físico nas mãos para poder ler. E por conta disso, essas 2 leituras foram interrompidas. E aí eu resolvi inseri-la agora, porque eu acabei pegando a edição física para poder terminar, mesmo porque eu fiz a leitura do livro que é, de certa maneira, a sequência dela, que é O Menino na Ponte. A resenha tá lá no blog Coisas de Mineira. É um livro que veio depois de A Menina que Tinha Dons e eu tinha interrompido essa leitura, mas era uma história muito interessante. É uma ficção científica em que acontece uma contaminação por um fungo e esse fungo ele torna as pessoas zumbis, ele tira o livre-arbítrio, né? E elas passam a ser seres em busca de se alimentar. Grande parte da população, então, ou foi morta ou virou esses zumbis e existe lá um grupo resistente. Eles estão estudando um grupo de crianças que parece ter uma certa resistência a esse fungo. Elas estão contaminadas, mas elas ainda têm um pouco da sua humanidade. Aqui a gente tem uma história que já virou filme, então A Menina que Tinha Dons, uma publicação da Fábrica 231, parado na estante, mas que volta agora para ser finalizado. Agora uma história que é do projeto 50 antes dos 50. Ele está um pouco... é um projeto que eu tô levando bem devagar, eu tô precisando acelerar esses livros. Mas O Fantasma da Ópera... aqui eu tenho uma edição da Zahar e felizmente é uma história que é bem rápida de ler. A gente tem aqui um clássico que traz um triângulo amoroso, um ar bastante gótico e que virou um musical, está em cartaz desde 1986, desde a década de 80. Por conta disso estou bastante animada, vou dar um check lá em mais um livro dos 50 antes dos 50. Vou fazer a leitura nessa edição que é da Zahar, que é uma edição comentada, mas eu vi que recentemente saiu uma edição maravilhosa, se não me engano, pela Pandorga. Então, O Fantasma da Ópera vem aí. E por fim, a continuação, o livro 2 de O Conde de Monte Cristo, essa edição que eu estou lendo, ela é dividida em 2 tomos. Estou lendo o primeiro agora, no mês de agosto, deixei o segundo para o mês de setembro. É um livro também do Projeto 50 antes dos 50. Confesso que estou na leitura, eu passei do primeiro arco e agora eu estou na construção de um segundo arco e nesse momento a leitura está um pouquinho arrastada. Mas eu gostei da escrita do Alexandre Dumas, achei que ela é uma escrita diferente, interessante. Ele faz uma série de referências a mitologia, a própria história de partes da Europa, né, de França, da Itália, enfim, de uma parte ali do Mediterrâneo.
e isso foi bem interessante. Então a gente começa vendo algumas referências, inclusive a Napoleão. Então tem uma história interessante porque a gente revisita alguns fatos históricos e um pouco de mitologia também. Então é um livro assim cheio de referências, mas uma história que é sobre vingança. Nesse momento eu estou nessa construção desse segundo arco, ainda tentando entender para onde ele vai. É claro que um pouquinho da história eu já conheço, imagino o que ele vai, como que ela vai se desenrolar. De qualquer maneira, vou fazer a leitura, espero terminar o primeiro agora no mês de agosto, porque eu já deixei o segundo para fazer a leitura no mês de setembro e finalizar finalmente a leitura de O Conde de Monte Cristo. Então foram essas escolhas, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a conhecerem esses grupos, tanto Loucos por Leituras Conjuntas quanto Coisas de Mineira. Ler com outras pessoas tem me ajudado bastante, foi isso que me trouxe de volta para o mundo da leitura. E é muito mais gostoso quando a gente faz leituras e discute teorias e às vezes percebe nuances da história que se tiver sozinho acaba não percebendo. Por exemplo, Mar Sem Estrelas, que é uma leitura do Loucos por Leituras que eu terminei na semana passada, se não fosse o grupo de leitura, algumas referências que aparecem no livro eu teria perdido. Então essa é uma dica que eu deixo para quem quer ler mais. Eu acho que vale muito a pena participar de grupos de leitura. Tem muitas histórias bacanas aí esperando para serem desbravadas. Vou deixar a lista desses livros aqui na caixa de descrição, se você tiver curiosidade, se tiver interesse, se ainda não tiver e tiver interesse em comprar algum deles, se puder utilizar o meu link, agradeço bastante. Você já sabe como é que funciona, não vai ter custo nenhum, mas uma pequena parte desse dinheiro ele volta pro canal. Também te peço para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scooby, Twitter, e também te peço a gentileza, se ficou até aqui, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, me ajude a melhorar o algoritmo pro YouTube e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Agradeço de coração, muito obrigada, boas leituras e até o próximo vídeo.